Bom, vamos lá. Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca enfrenta o Vasco. Primeiro jogo já agora no domingo e o segundo jogo no dia 1º. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Vamos falar também um pouquinho sobre as 16 vitórias de Luiz Ubeldia como mandante no comando do Fluminense e também sobre o zagueiro Freitas. Esses são os 3 temas aqui desse vídeo. Antes de mais nada, eu vou te pedir, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, que você ajuda muito aqui. A gente está começando, mas estamos na meta aí dos 400 inscritos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, Fluminense e Vasco se reencontram depois de 2 meses aí daquela fatídica eliminação, fatídica eliminação do Fluminense nos pênaltis, no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense que não foi bem no confronto, o Vasco mereceu passar de fase, foi melhor nos 2 jogos, inclusive no segundo jogo. Se não fosse o Fábio e o Thiago Silva, o Fluminense teria tido uma derrota ali vexatória para o Vasco, que vinha muito mal. E acabou ali conseguindo levar o jogo para os pênaltis num gol contra ali do PH. Tivemos ali o Canóbio e o John Kennedy perdendo as penalidades. Bom, eu enxergo um jogo totalmente diferente agora. Primeiro, o Vasco tá praticamente do mesmo jeito daquele jogo. Crise, vencendo poucos jogos, a torcida pegando no pé do Fernando Diniz. Perdeu o seu melhor jogador, o Ryan, inclusive um carrasco do Fluminense. O Ryan gostava de fazer gols no Fluminense. E esse jogo aí, essa eliminatória, pode ser a pá de cal do Fernando Diniz no comando do Vasco. O Fluminense, por outro lado, tem um time melhor hoje, melhor com peças ofensivas, mas a defesa hoje ela está enfraquecida sem o Thiago Silva. Eu acho que o elenco também, porque o Thiago Silva era um cara que elevava muito o nível desse time. Mas o Fluminense engrenou aí com o Luiz Ubeldia, mais tempo de trabalho, teve uma pré-temporada, ele conheceu melhor os jogadores e o time vem muito bem. Ganhamos alguns reforços internos também, né, jogadores que já estavam no clube no ano passado, mas não vinham fazendo bons jogos. O Bernal é hoje é titular do Fluminense, o Facundo Bernal vem jogando muito bem, não só pelo chute na trave ontem, mas já tinha feito um grande jogo contra o Flamengo, um grande jogo contra o Botafogo, um bom jogo contra o Grêmio. Então o Bernal é um cara que vem bem. O Guga é outro. Hoje não seria nenhum exagero a gente escolheu o Guga ao invés de Samuel. O Guga vem jogando muito bem. O John Kennedy é mais um reforço caseiro também, que começou bem aí a temporada, fazendo gols, mas já vem de 2 jogos sem marcar. Vamos torcer para ele voltar a marcar, para que não bata aquele desespero de camisa 9, de que preciso fazer um gol. Mas o Fluminense chega favorito de novo nesse confronto. Só que favoritismo em clássico não existe, né? Então é fazer valer esse favoritismo dentro de campo, fazer uma boa eliminatória. O Fluminense naquele primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, até os 20 minutos era um time, depois foi outro, totalmente diferente. O Vasco conseguiu virar ali no finalzinho do segundo tempo, numa falha do Freitas para mim. Vamos falar sobre o Freitas aqui nesse vídeo também. Mas o contexto é parecido, mas eu acho que é uma nova história, um novo campeonato. O Vasco chega pior, muito pior do que era no Campeonato Brasileiro. Pelo que eu falei, pelo má momento, o time não vence, não consegue vencer, o time perdeu o Ryan. O Verratti também, que era uma das lideranças, saíram, o Coutinho sendo vaiado. E o Fernando Diniz ali completamente acuado. É isso, eu acho que aí é 60-40, mas dentro de campo o Fluminense precisa se mostrar esse valor para poder buscar aí um bom resultado no primeiro jogo, que é importante você não começar perdendo, porque você entra pressionado no segundo jogo, tendo que buscar o resultado. E foi o que aconteceu na Copa do Brasil. Do outro lado, o Flamengo e Madureira. O Flamengo deve passar sem sustos, e aí teremos aí, se tudo correr bem, mais uma final entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense que vem de 2 vitórias seguidas contra o Flamengo, justamente com o Luiz Ubeldia no comando. Mas final é final, é jogo único. Provavelmente deve ser ali 50-50 na final, no Maracanã, né? Mas o Fluminense chega bem nesse início de temporada. O time vem jogando muito bem, criando boas chances, sofrendo pouco e vencendo os seus jogos. Bom, vamos falar aqui agora sobre o Luiz Ubeldia. São 16 jogos de invencibilidade jogando em casa. Ele quebrou um recorde aí de mais de 80 anos.
E é chovendo molhado, né? Eu sou um cara que vem elogiando muito o Zubeldia, venho gostando do trabalho que ele vem fazendo. E é torcer para que continue, né? Ele tem encontrado soluções, o time tem jogado de maneiras diferentes, variando esquema, variando jogadores. Ele tem poupado alguns jogadores, não poupando aquela moda Renato Gaúcho, que tirava todo mundo e botava 100% dos reservas. Ele vem alternando, tirando jogadores no intervalo. Ontem tirou o John Kennedy, tirou o Martinelli. E é isso. Torcer para o Fluminense continuar bem. Agora temos mais uma sequência de jogos aí no Maracanã, né? O Fluminense pega o Vasco aí 3 vezes seguidas nos próximos 5 jogos, se eu não me engano. Tem um jogo contra o Palmeiras também dificílimo, mas nós vencemos o Palmeiras em 2024 e ano passado empatamos, mas o Fluminense poderia ter vencido aquele jogo. O Fluminense foi muito melhor do que o Palmeiras e uma vitória naquela altura não teria sido injusta. Então é torcer para o Fluminense seguir pontuando no Brasileirão e chegar aí às fases decisivas da Copa do Brasil. Do Campeonato Carioca. Estou pensando aqui na Copa do Brasil, que ainda não desceu aquela eliminação para o Vasco. O Fluminense poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. Bom, vamos falar aqui agora sobre o Freitas. Freitas aí que vem sendo perseguido pela torcida do Fluminense, justamente, tá? Hoje até o Felipe Melo ele postou um vídeo, vou até botar aqui quando eu acabar de fazer aqui minha introdução, eu vou botar um vídeo do Felipe Melo falando sobre o Freitas e um vídeo de lances com falhas do Freitas. Esse vídeo, inclusive, é de um parceiro lá do Lacraia Tricolor, uma conta lá no Twitter que faz bons edits do Fluminense. Então eu vou colocar aqui para vocês verem essa... Inclusive ele já até postou a parte 2, mas eu vou postar só a parte 1 para o vídeo não ficar muito longo. Bom, o Freitas, ele não é o pior zagueiro que o Fluminense já teve na última década, ou de 2003 para cá, que é quando eu acompanho o Fluminense. O Fluminense já teve o Anderson, já teve o Milton Duó, o Fluminense já teve... tentando lembrar zagueiro, um Rafael, que veio do Náutico, que era muito ruim também. Mas a questão é a seguinte, nenhum deles custou 20 milhões de reais. O Freitas custou 20 milhões de reais ao Fluminense. E não só custou, como o Fluminense negou uma proposta no começo do ano de 30 milhões de reais por ele. Então o Fluminense poderia ter vendido o Freitas e lucrado ainda alguns bons milhões ali naquela negociação com o futebol italiano. Mas o Freitas vem muito mal, ele é um zagueiro até bom, tem algumas virtudes, um bom passe, um bom lançamento, um zagueiro que se impõe, um zagueiro que está no meio da confusão quando tem briga, mas ele inventa, e esse inventar dele acaba fazendo com que ele erre muitas e muitas vezes. Então são muitos lances em sequências. Hoje eu estava vendo inclusive uma live do Jornada, e o Matheus Duque ele falava isso, o Fluminense tomou 6 gols na temporada, 4 foram com falhas diretamente do Freitas. Então isso pode nos custar em algum momento, como custou na eliminação do Vasco pro ano passado, mas eu acho que o Fluminense precisa trazer um zagueiro urgentemente, todo mundo acha, né? Mas um zagueiro pelo menos nota 6 ali, que faça o Freitas ser banco. E o Freitas como uma opção de banco talvez seja útil, mas ele não pode ser esse titular absoluto que é no Fluminense, como foi a temporada passada inteira e aparenta ser também nessa temporada. O Ignacio jogou muito bem ontem, mas é um jogo que não dá para ter muito parâmetro, afinal o time do Bangu pouco atacou o Fluminense, mas a expectativa é de que o James e o Ignacio formem a dupla de zaga nesse momento, nessa altura da temporada, né, até que o Fluminense consiga contratar um zagueiro. É isso, esse é o vídeo, tinha um tempinho que eu não postava nada, mas te agradeço, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, um abraço.